Vamos lá, pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje aí, ó, nós vamos estar trabalhando um assunto muito importante, que é a parte de circunferência, que também faz parte dos assuntos de geometria. Então, pessoal, o que é uma circunferência? Vamos colocar aqui o desenho, ó. A circunferência, turma, é isso aqui, ó. A circunferência é essa linha aqui, ó, que vocês estão percebendo, essa linha fechada aqui, ó, onde nós temos algumas coisas importantes a observar dentro dessa circunferência. Então lembra, a circunferência é essa linha aqui, ó, beleza? Então a diferença de circunferência para círculo é o quê? Que na circunferência eu vou ter só essa linha aqui, ó. No círculo não, no círculo eu vou ter a linha com todos os pontos internos à circunferência, beleza? Então a circunferência é somente essa linha aqui, ó. Vamos observar os elementos da circunferência. Então, o que caracteriza uma circunferência, pessoal, é o seguinte, é que todos os pontos que estão ao redor da circunferência, dessa linha aqui, ó, tem a mesma distância em relação a esse ponto aqui, ó. Ou seja, se eu traçar uma reta aqui, ó, um segmento de reta, essa distância daqui para cá vai ser a mesma distância daqui para cá, vai ser a mesma distância daqui para cá, vai ser a mesma distância daqui para cá, e assim vai, ó, daqui para cá. Ou seja, todos esses pedacinhos aqui de segmentos que eu formei, eles têm a mesma distância. É isso aqui, ó, que caracteriza uma circunferência. É uma linha fechada, onde todos os pontos ao redor da circunferência têm a mesma distância em relação a esse ponto fixo aqui. Onde esse ponto fixo aqui, turma, é a origem. Tá? Vou colocar aqui, ó, esse ponto aqui eu vou chamar de O. É a origem da circunferência. E esses segmentos aqui, ó, tá? É o raio da circunferência. Eu vou chamar de R. Aqui é o raio, aqui é o raio e aqui é o raio da circunferência. Show de bola, pessoal? Então isso aqui, ó, é o que nós chamamos de circunferência. Agora vamos observar um pouquinho mais. Se eu coloco uma outra circunferência aqui, ó, tá? Vamos observar agora os elementos da circunferência. Se eu coloco assim, ó, os elementos da circunferência. Então, o primeiro elemento da circunferência é isso aqui, ó. Se eu coloco uma reta aqui, ó. Se eu coloco uma reta, assim, ó, e peço para a gente observar o nome desse elemento aqui, daqui para cá, tá? Então, esse segmento daqui para cá, pessoal, é o raio da circunferência, certo? Então, o que é o raio da circunferência? O raio da circunferência é a distância que vai do centro da circunferência até qualquer ponto da circunferência. Então, isso aqui é o raio da circunferência. Show de bola? Vamos observar um outro elemento aqui. Eu coloco uma outra circunferência, olha só. Vou desenhar uma outra circunferência. Agora eu vou traçar um segmento daqui para cá. Ó. Olha só que coisa bacana. Eu vou desenhar um segmento daqui para cá. Esse segmento aqui, pessoal, já não vai ser mais o raio da circunferência. Por que não é o raio da circunferência? Porque não passou pela origem. Então, como não passou pela origem, tá? Esse segmento daqui para cá já não vai ser mais o raio. O nome desse segmento aqui, ó, é chamado de corda. Certinho? Então, o que é uma corda? A corda, ela vai pegar dois pontos da circunferência em qualquer lugar. Beleza? Não pode passar pela origem. Ah, professor, então quer dizer que se eu traçar mais uma reta aqui, ó, mais um segmento daqui para cá, ó, olha só. Se eu traçar um segmento daqui para cá, ó, olha só. Se eu traçar um segmento daqui para cá, ó, eu vou ter uma outra corda. Olha só que coisa bacana. Então, esse segmento aqui, ó, daqui para cá, ó, também representa uma corda. Ou seja, uma corda ela vai pegar dois pontos, tá, distintos, tá? Dois pontos diferentes da circunferência. Então, aqui nós temos uma outra corda. Então, a diferença de corda para raio é o seguinte, que o raio vai passar pela origem e vai pegar um ponto da circunferência. Tá? A mesma coisa aqui, ó, se eu prolongar daqui para cá, olha aí, ó, se eu prolongar daqui para cá, eu vou ter um outro raio, beleza? Eu vou ter um outro raio. E assim vai. Show? Então, aqui eu vou ter um raio, um outro raio. Se eu prolongar daqui para cá, ó, eu vou ter um outro raio. Certinho? Então, a diferença do raio para a corda é que o raio vai pegar um ponto da origem a um ponto da circunferência.
tá? E a corda não, vai pegar dois pontos distintos da circunferência que não passa pelo raio, que não passa pelo centro da circunferência, beleza? Agora, se eu colocar uma outra circunferência aqui, ó, vou colocar uma outra circunferência, olha aí, e vou colocar assim agora, ó. Eu vou traçar agora aqui, ó, eu vou pegar o centro da circunferência, olha só, eu vou pegar o centro da circunferência e vou traçar, olha aqui, ó, eu vou traçar um segmento que vai passar pelo centro, olha só, que vai passar pelo centro da circunferência, dividindo a circunferência em duas partes iguais. Então, o nome desse segmento aí, pessoal, é chamado de diâmetro. Então, na circunferência, nós temos basicamente esses três elementos aqui, ó, o raio da circunferência, a corda e o diâmetro. Então, o que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, daqui para cá na R, que é o raio, daqui para cá na R, que é o raio. Então, se eu somar R mais R, eu vou encontrar o diâmetro. Ou seja, qual é a formulazinha para calcular o diâmetro? Que o diâmetro é 2 vezes o raio. E como que eu faço para encontrar o raio? O raio é a metade do diâmetro, ou seja, o raio é o diâmetro, que é D, dividido por 2. Então, aqui nós já começamos a perceber que nós temos algumas relações matemáticas, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Por quê? Porque ele pega o raio 2 vezes, ó, e o raio é a metade do diâmetro. Por quê? Porque o raio vai pegar só a metade do diâmetro, ou seja, só uma parte, ó. Nesse caso aqui é a metade. Olha só, a metade aqui e a metade aqui. Então, o raio é a metade do diâmetro e o raio é a metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio. Beleza, pessoal? Vamos observar aqui um exemplo. Eu coloco assim, um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo aqui. Eu tenho uma circunferência, olha só. Eu tenho uma circunferência e eu estou dizendo para vocês que vou dizer para vocês aqui que o raio da circunferência aqui, o raio dessa circunferência, ele mede 5 centímetros, beleza? Aí a pergunta é, qual é o diâmetro dessa circunferência aqui? Quem vai ser o diâmetro dessa circunferência? Aí você vai lembrar que o diâmetro, que é o D, é 2 vezes o raio, ou seja, é o dobro do raio. Então, como o diâmetro é 2R, então vai ser 2 vezes 5. Quem é o raio aqui da circunferência? É 5. Então, fica 2 vezes 5. Então, o diâmetro é igual a 10. 10 o quê? 10 centímetros. Beleza, pessoal? Ah, pessoal, legal. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar uma circunferência, tá? E vou colocar o diâmetro dessa circunferência. Vou colocar aqui o diâmetro. O diâmetro eu vou colocar assim agora. O diâmetro vai passar pelo raio da circunferência. Olha só. Então, o diâmetro aqui dessa circunferência, ó, ou seja, daqui para cá, o diâmetro, ele vale 25 metros. Um exemplo. Então, o diâmetro, pessoal, ele pega esse daqui, esse ponto é esse, passando pelo centro da circunferência. Certinho? Então, o diâmetro é o dobro do raio. Aí eu pergunto para vocês, quem vai ser o raio dessa circunferência aqui? O raio é a metade do diâmetro, ou seja, o raio é só pegar o diâmetro e dividir por 2. Então, como é que fica aqui? Vai ficar aqui o raio é igual a 25 metros, só 25 dividido por 2, que vai ser igual a 12,5 metros. Show de bola, pessoal? Então, aqui, ó, nós utilizamos aqui uma das relações aí da circunferência. Só lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio e o raio é a metade do diâmetro. Certo, turma? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.